Olá, seja bem-vinda, Deolinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Para você que está nos assistindo agora, a gente não conseguiu fazer direto no Instagram, mas aí a gente veio aqui, eu e ela, no particular, para o Zoom, para a gente conseguir fazer essa entrevista. E em seguida eu vou fazer uma ediçãozinha e vou colocar lá no Instagram para a gente conseguir dar visibilidade para todo mundo que acompanha aí as entrevistas, tá bom? Então seja muito bem-vindo aqui a esse canal, né, de entrevistas. Hoje é a última entrevista com a Deolinda. Eu escolhi ela para finalizar essa etapa, porque ela é uma pessoa muito especial para mim. É uma pessoa assim que eu quero muito honrá-la nesse dia de hoje, né? Para quem não sabe, eu faço pós-graduação junto com a Deolinda. Eu conheci a Deolinda lá na pós-graduação e ela assim foi um presente que Deus deu para minha vida, né? E eu quero iniciar lendo um versículo que está em Jó, no seu capítulo 16, no seu versículo 21, que diz assim: é, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, o filho do homem contra o seu próximo. Aí, na linguagem de hoje, fica mais fácil de compreender, que na linguagem de hoje diz assim: um amigo, eu preciso de um amigo que interceda em meu favor junto a Deus. É isso que fala o Jó, vem falando isso. Por quê? Porque Jó fala que existem muitos amigos que não ajudam ele junto em relação a Deus. Mas ele pede a Deus um amigo que interceda por ele junto a Deus, porque Jó está num momento de muita dor, de muito sofrimento. Por que eu estou falando isso em relação a Deolinda? Porque eu sei que a Deolinda é essa pessoa. A Deolinda é essa pessoa que eu tenho certeza que ao precisar de uma amiga que vai interceder comigo junto a Deus, eu tenho certeza que ela é uma pessoa que vai se levantar para interceder em meu favor. Porque ela é assim, é o jeito dela, né? Então eu tenho um carinho muito grande por essa mulher. E eu quero honrá-la aqui diante de vocês, que são meus amigos do Instagram, que estão aqui, né? Bom, a entrevista não é comigo, é com ela. Então eu vou começar fazendo as perguntas para ela, mas eu quero assim só é, dar essa informação para vocês, porque às vezes vocês não sabem quem é a Deolinda, né? Muitas pessoas vieram aqui, passaram por essas etapas de entrevistas, mas todas elas eu tenho um carinho muito grande, todas elas. Mas a Deolinda, assim, é uma pessoa muito querida para mim, muito querida. Né? A gente se identifica porque somos missionárias. Ela esteve num país que eu sou apaixonada. Eu já fui num pedacinho desse país, mas eu quero ir mais profundamente. Então, assim, eu amo assim as histórias que ela conta. Ela tem um ministério lindíssimo com surdos. A igreja dela tem muitos membros surdos, tem um pastor surdo, o pastor Carlos Eduardo, e ela é uma das intérpretes dessa igreja, né? E ela vai falar um pouquinho sobre isso, e eu vou fazer aqui as perguntas e vou deixar ela falar só para entronizar aqui nessa entrevista, tá bom? Então vamos lá, Deolinda. Eu já falei seu nome, e aí eu queria saber o seu sinal. Conta pra gente o seu sinal aí. Vamos lá. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui junto com você, né? E obrigada pelas palavras. Você também foi alguém muito especial que Deus colocou no meu caminho. E nós nos cruzamos não à toa, né? Porque não existe coincidência na agenda do Senhor. O que existe são os planos perfeitos dele.
Então, nos encontramos lá na UFRJ, porque começamos nosso ministério, né? Começamos na igreja, e o nosso desejo é nos aperfeiçoarmos para trazer para a igreja o melhor do Senhor para as nossas vidas e, consequentemente, para a vida daqueles, né, que estão trabalhando conosco no ministério. Você também é muito especial para mim, e meu desejo nesta noite é contribuir um pouco, né, com aquilo tudo que eu já tenho aprendido com você nesse 1 ano e 7 meses, 8 meses mais ou menos. Mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, justamente pela afinidade em relação, né, os nossos objetivos e aquilo que Deus chamou para nós fazermos. Então, o meu sinal é esse, né? Meu nome é Deolinda, como você já falou, e eu estou aqui na sou membro da primeira igreja batista em Vila da Penha. Nós temos aproximadamente hoje 80 surdos como membros da nossa igreja. Tenho trabalhado diretamente com o pastor Carlos Eduardo nesse ministério, tanto na EBD quanto na saída dele para outras igrejas. E tem sido uma bênção, né? Ampliar essa visão em relação ao ministério e ampliar também a quantidade de irmãos, de pessoas que trabalham, né? Que têm os mesmos objetivos que nós, e tem sido uma bênção para mim. Amém, glória a Deus. Vamos lá, próxima pergunta. Essa foi fácil, hein, de responder. O nome final. Vamos para a próxima. Quem é você, Deolinda? Quem é a pessoa, Deolinda? Quanto tempo você está inserida na comunidade surda e como foi o seu envolvimento? Na verdade, são várias perguntas aí em uma só. Então, eu estou na igreja, estou na Vila da Penha há 20 anos lá. Comecei lá, não no Ministério de Surdos, mas assim que eu cheguei na igreja, percebi que havia uma intérprete lá e logo me chamou a atenção, porque nós gostamos de língua, né? A língua de sinais é só mais uma língua, então há esse interesse aí em comum de conhecer dessa há 20 anos, misteriosa, né? Língua de sinais. Então eu comecei a me aproximar dos surdos, comecei a me aproximar de uma surda que ela oralizada, para que eu pudesse ter comunicação com os surdos, né? Eu não sabia língua de sinais ainda, mas aí ela me ajudava a me inserir, né, nesse ministério. E eu já estou trabalhando com eles, já tem mais ou menos uns 10, 11 anos que eu estou com eles na igreja, e tem sido assim uma bênção. São muitos desafios, né, por essa sociedade ainda que, apesar de eu vejo hoje, eu olho para 10 anos passados e eu vejo hoje que já melhorou bastante, mas ainda temos uma longa estrada pela frente, né? Ainda tem muito a caminhar ainda. Então, o nosso desejo é estar trabalhando com eles, facilitando, né, a comunicação na igreja, facilitando principalmente que esses surdos tenham acesso à palavra de Deus, conheçam Jesus, o Salvador, e que há pessoas que pensam que a gente ajuda no Ministério de Surdos. Sim, nós estamos ali desenvolvendo o ministério, estamos trabalhando para o Senhor, mas na realidade nós aprendemos muito. Então, as pessoas costumam dizer assim, os surdos precisam dos intérpretes. Não, os intérpretes também precisam dos surdos. Precisam emocionalmente, precisam questão de amizade, de crescimento. Então, na realidade, os surdos não precisam dos intérpretes. Nós precisamos um dos outros. E o surdo é uma pessoa. Então, nós precisamos dele, não como se fôssemos uma bengala, mas sim no caminhar junto, de estar junto, dividindo a vida, né? Dividindo os problemas, dividindo as bênçãos. Enfim,
caminhar junto. Não é que haja algo de superioridade em ser intérprete com surdo. Não, absolutamente. Essa visão, se houver em algum coração, tem que ser jogado por terra, né? Porque caminhar, partilhar é de estarmos juntos, caminhar juntos, né? Levando a palavra de Deus juntos, né? Essa koinonia que tem que haver na igreja e principalmente dentro desse ministério, que é um desafio, né? A igreja tem aproximadamente 2.000 membros e é um desafio a cada dia estar inserido nesse ministério. Nosso ministério tem 37 anos já na igreja, mas mesmo assim ainda há algumas barreiras porque a sociedade ainda não entendeu por completo as necessidades dos surdos, o que eles precisam, a questão cultural deles também. Mas vamos caminhando. É isso aí, não podemos parar. Cada dia a gente vai vencendo, aprendendo e conquistando. Amém, glória a Deus. Hoje, qual é a sua atuação profissional ou como voluntária na área? Eu não trabalho como profissional na área de interpretação. Eu trabalho voluntário na igreja, né? Eu trabalho diretamente com o pastor Carlos Eduardo, né? Mediante a diretoria da igreja. Nós dois representamos o ministério na igreja, mas eu não tenho o lado profissional secular nessa área. Eu sou professora de língua portuguesa, atuo como tal, né? O que me ajuda bastante na questão da língua de sinais, né? Uma língua sempre está apoiada na outra, sempre ajuda uma a outra. Isso tem ficado mais claro para mim a cada dia. E às vezes, quando há necessidade também, porque a necessidade do surdo não é só na igreja, interpretar 1 hora e vir embora para casa a cada culto. A necessidade do surdo vai além disso. É médico, é advogado, é mercado, né? São todas essas coisas que, principalmente com essa pandemia agora que aconteceu, então essa atuação voluntária de amor ao próximo, de construir algo, ficou mais latente ainda na vida daquele que se sensibilizou com isso tudo, meus irmãos, porque se depois da pandemia a gente não aprendeu que Deus tem o comando de tudo e que nós precisamos somente ser reverentes a Ele e desenvolver a empatia, não vamos aprender mais. Essa geração não vai aprender mais. Então foi esse momento, né, de desenvolver esse amor ao próximo, e quem trabalha no Ministério do Sul sabe que a necessidade, a demanda é muito grande. Então eu atuo como voluntária nesse sentido, de acordo com a minha disponibilidade e de acordo também com a necessidade dos surdos. Ótimo, muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta. Hoje, não, essa eu já fiz, peraí. Qual foi a sua maior dificuldade em relação à interpretação? Você teve alguma barreira, como para interpretar na igreja, ou versão voz, ou alguma atividade que você tenha feito durante esses 11 anos aí que você está inserida dentro do ministério, que você tenha, assim, que tenha doído mais em você, que você tenha sentido mais, tenha sofrido mais? Já aconteceram alguns episódios, né? Uma foi no Instituto Nacional de Câncer, acompanhei uma pessoa, uma surda, até hoje ela ainda faz o tratamento, graças a Deus foi curada, já operou, tem 8 anos, e todo o tratamento radioterápico, cirurgias, em todo momento eu a acompanhei e foi bem dolorido, né? Porque eu tive a impressão no início, como tem até hoje, ela não tem noção do que é o câncer, né? Então, ela passou por aquilo tudo, um sofrimento até não tão grande quanto dos ouvintes, né? Porque a palavra câncer para a gente é sinônimo de morte, mas foi bem difícil administrar aquilo tudo, mas o Senhor sempre nos abençoa e
Hoje eu tenho uma amiga maravilhosa ao meu lado, né? E ela tá curada. E isso foi um grande presente de Deus e principalmente, meus irmãos, um grande aprendizado. Muito bom a gente poder aprender e aprender com o outro. Porque você não precisa sofrer para você aprender as necessidades da vida. A gente tem que aproveitar as oportunidades e captar ali o que Deus está falando conosco. Que foi para esses 8 anos foram momentos de grande aprendizado para mim. E uma história engraçada foi quando eu estava fazendo versão voz numa interpretação dentro de uma igreja. E o pastor começou a contar muitas coisas e tudo mais. E ele disse que ele, na casa dele, não tinha banheiro e ele fazia necessidades dele no jornal. Como que eu ia falar isso dentro da igreja? Aí eu fiquei meio assim impactada, como é que a gente vai fazer aquilo, mas Deus é bom, né, dar estratégias pra gente, mas aquilo ali foi muito engraçado. O próprio pastor, depois, nós rimos bastante, os surdos que estavam ao meu lado também eu contei para eles e foi assim uma gargalhada geral. E assim, eu creio que a vida do intérprete e do tradutor é assim mesmo, a gente nunca sabe o que o outro vai falar, ainda mais na interpretação é simultânea, né, não dá tempo da gente pensar. Então, foi assim, algo assim que marcou bastante também. E quando a gente sai eu costumo sempre sair com coro também, nós temos um coro de surdos na nossa igreja, uns 20 surdos, e eles são muito convidados para estar em outras igrejas, e eu tenho tido a oportunidade de sair com eles para outros lugares, inclusive até para implantar, né? Implantar, não, plantar ministério de surdos em outras igrejas. Então, a gente tem tido essa oportunidade, a gente vê, cada vez que a gente vai, a gente vê a necessidade maior ainda, né, de ter intérpretes e pessoas envolvidas nesse ministério, porque a necessidade, a demanda é grande, é muito grande. Mas nós temos visto que os cursos de letra de Libras, de pós-graduação, né, hoje mestrado, doutorado, tem ampliado a visão e isso tem sido uma benção. A gente já tem visto o resultado dentro do Ministério com os próprios surdos, né? Hoje já professores, alguns com mestrado, outros já tentando doutorado, e é muito bom a gente caminhar e ver a capacidade, né, desses surdos que antigamente eram vistos como apenas como os deficientes, hoje não. Hoje eles estão inseridos no mercado de trabalho, estão inseridos na sociedade, estão inseridos com cargos na igreja, né? Em estabelecimentos comerciais também. E isso tem sido muito bom. A gente conseguir acompanhar esse desenvolver da comunidade surda. Maravilhoso. E a última pergunta, já passa muito rapidinho. Eu queria saber de você, a gente falou assim da dificuldade, né, que você teve, que você observou durante todo esse envolvimento seu com a comunidade surda. Mas agora eu queria que você falasse o que mais te marcou, assim, o que mais marcou o seu coração alegremente, o que mais te trouxe, assim, o que mais te emocionou durante esses anos todos que você trabalha com os surdos? O que mais me marcou, aliás, o que vem marcando, né? Porque a cada dia é uma nova experiência. A cada dia a gente tem a oportunidade de aprender, né? A gente pensa que ensina, mas na realidade a gente aprende muito mais do que ensina. Então, o que mais me marcou na igreja foi, nesse trabalho, né, o tempo todo, foi quando eu estava lá sentada participando do culto, eu sempre sento com eles, né, eu sempre sento lá com os surdos,
E vou contar duas experiências. Uma foi uma pregação assim, muito forte, o pastor estava pregando muito bem, uma pregação muito profunda. E eu falava assim, ai meu Deus, eu queria tanto que eles estivessem ouvindo isso, porque a gente sabe que às vezes, pela simultaneidade e pela, às vezes, dificuldade da mensagem, é muito difícil a gente passar com excelência, né, o que, na verdade, o pregador está falando. Às vezes é muito difícil. Isso pode ser um intérprete profissional, que já tem experiência, mas às vezes é muito difícil a gente conseguir passar na íntegra, né, o que o pregador está falando. E eu falava assim, ai Senhor, eu queria tanto que eles ouvissem isso, eu queria tanto que eles ouvissem, né, porque às vezes são mensagens tão lindas e às vezes pela própria nossa incapacidade mesmo, nosso limite, a gente não consegue transmitir. Aí o culto terminou, eu fui lá para trás conversar com eles e quando eu cheguei lá atrás, para minha surpresa, eles tinham entendido exatamente tudo aquilo que eu desejava que eles tivessem escutado, né? Aí eu procurei a intérprete, eu conversei com ela, eu falei assim, eu queria tanto que eles tivessem entendido, eu estava ali orando para que Deus usasse você para falar isso, isso e isso. Ela falou, mas eu não falei isso, isso e isso, até porque eu não sabia o sinal disso, eu nunca sabia o sinal daquilo, né? Mas aí a gente pôde perceber que o Espírito Santo é o intérprete perfeito. Se nós não estivermos submissos à vontade dele, é besteira. Você pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, que não vai chegar àquele coração que necessita da palavra de Deus. Então, a submissão ao Espírito Santo, se colocar ali ao trabalho, ao serviço do Senhor, é prioridade. Nós estamos ali somente sendo usados por Ele. Não adianta a nossa capacidade humana se a gente não estiver sendo usado por aquele que é o dono da obra. Então, isso me marcou bastante. Dali por diante, eu parei de fazer essa falar, eu queria tanto que eles ouvissem. Não precisa ouvir com os ouvidos físicos. Eles ouvem com os ouvidos espirituais e o Espírito Santo fala comigo, fala com você, fala com o cego, fala com a pessoa que tem, talvez, um aprendizado mais deficiente. Então, é o Espírito Santo quem faz a obra. Isso me marcou muito também. E outra situação que me marcou muito, muito agora recentemente, para a gente encerrar, no ano passado, no aniversário do Ministério, nós fizemos um teatro. Fizemos um teatro para a gente estar passando como se fosse uma sala de aula. E aí os alunos, nós iríamos abordar os problemas mais específicos que os surdos têm dentro de uma escola. E a nossa visão sempre foi de um ministério inclusivo, né? Não só a questão do Ministério de Surdos. Então, na nossa igreja também nós temos 3 deficientes visuais. E eu conversando lá com eles, eu falei assim, olha só, a gente vai terminar e no final a gente vai fazer uma homenagem a uma deficiente visual, né? Para que haja essa união aí essa visão da igreja em relação àqueles que necessitam de alguns cuidados especiais. E assim nós fizemos o teatro, foi uma bênção, foi muito bom, conseguimos passar para as pessoas as necessidades dos surdos, a visão correta em relação, né, ao aprendizado do surdo, a questão da cultura dos surdos, e no final nós iríamos homenagear essa irmã com um buquê de flores, uma surda ia dar a essa senhora que era cega esse buquê de flores. Combinei tudo com ela ia ficar sentadinha ali na frente. Fui lá falar com ela no início do culto, irmã, na hora que eu falar, chamar o seu nome, a senhora já levanta, vai vir aqui na direção, direitinho, que não vai ter problema nenhum. E vai ter uma outra senhora, mais ou menos da sua idade, e nós vamos lhe presentear. Aí ela, tá bom, minha irmã, tá bom. Falei, a senhora vai querer falar alguma coisa? Ela falou assim, eu acho que não. Assim eu fiz, terminamos o teatro, passei a mensagem que eu queria passar para a igreja, fiz um fechamento do teatro e convidei a irmã para ir até a frente. Quando essa irmã chegou até a frente, ela recebeu as flores e tudo mais, e ela levantou a mão e falou assim para mim, eu preciso falar. Aí eu segurei o microfone para ela falar, aí ela muito emocionada falou assim, olha, eu ficava sentada lá no fundo da igreja
muito triste e que umas 3 semanas que eu não pude vir à igreja, eu estava muito desanimada, quando a irmã me convidou para participar desse culto e eu escutar isso tudo que eu escutei, ainda ser homenageada no final, vocês podem ter certeza que foi a mão de Deus orientando para que vocês tivessem essa iniciativa, porque essa atitude de hoje foi fruto da minha oração. Eu pedi ao Senhor, Senhor, manda alguém para cuidar de mim, eu me sinto tão só, manda alguém para me dar um sinal, Senhor. E vocês, com essa atitude, demonstraram esse sinal do amor de Deus para comigo. Então, isso para nós foi assim, foi maravilhoso, porque nós conseguimos entender o quê? Que isso é ser igreja, né? Todos estarem pertencendo ao corpo de Cristo e recebendo esse carinho, esse cuidado do Senhor. Então, o que eu deixo para vocês é que a nossa oração todos os dias, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Discernimento de entender qual é a vontade dele para a nossa vida. E pedir ao Senhor que nos dê um coração ensinável, coração capaz de estar sempre pronto a aprender. Aprender com o Senhor, com a sua palavra, através da oração e com aqueles que Deus nos coloca, né, para caminhar. Deus nos coloca para caminhar junto conosco, né? Assim como a Fernanda falou, nos encontramos na faculdade e hoje estamos aqui dividindo o ministério, caminhar junto. Igreja é isso, é caminhar junto com o outro, é estar próximo, é crescer junto. Só assim a gente vai saber a necessidade do outro, né? Quando você caminha junto, quando você partilha a sua vida, é que você vai também saber a necessidade do outro. Então, que sejamos assim, sensíveis à voz do Espírito Santo e com o coração ensinável para que o Senhor possa continuar usando as nossas vidas, que é um grande privilégio. Ai, foi uma honra ter você aqui nessa entrevista. Logo, logo a gente vai editar, eu vou postar isso lá no Instagram, vai ficar lá guardado para sempre. É um prazer te ouvir. Na verdade, Zelinda, sempre é um prazer te ouvir, né? Como eu disse aqui no início, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, por quem Deus é na sua vida, por todas as vezes que Deus ele falou através de você, mesmo sem você fazer ideia, porque às vezes acontece isso, né? Deus fala com a gente e a gente nem sabe que somos usados, né? Foi a questão dessa intérprete que você falou, né? E você é assim na minha vida. Você é um canal de bênção, né? E eu agradeço muito pelas suas palavras. Eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoado através dessa live. Deus tem seus propósitos, seus meios. Não sei por que a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas Deus sabe, né? Então vai ficar aqui guardadinho e eu vou em seguida fazer essa edição e ainda hoje vai estar lá no canal do Instagram para quem quiser ver e participar. Porque foi uma honra estar com você aqui, foi um prazer muito grande, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, né? Por tudo que Deus tem feito. Eu espero assim que Deus te use ainda, Deus assim te surpreenda. Eu desejo isso, que Deus te surpreenda. O que você acha que não dá mais, Deus vai mostrar para você que dá e vai além do que você pode imaginar. Porque esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Então é isso, Delinda. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua mãe. Deus abençoe as pessoas que estão perto de você, que é um prazer estar perto de você. Que você se permita estar perto mais ainda das pessoas, né? Porque é uma honra ter você por perto, viu? Deus te abençoe, muito obrigada. E eu só tenho a te agradecer pelo fechamento aqui
dessa live. Foi um prazer. A gente tem 5 minutinhos para acabar. Então, se você quiser falar alguma coisa que está no seu coração, fica à vontade, mas precisa ser rapidinho, para não acabar. Não, é só para fechar mesmo, agradecer, Fernanda, pela essa oportunidade. É muito bom a gente poder partilhar as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Isso é muito bom. A nossa boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. Então, o meu coração, ele é transbordante de gratidão e alegria pela imensa salvação encontrada em Cristo Jesus e pelo prazer em servi-lo. Então, essa é a minha palavra, que você também encontre no Senhor a alegria, né, que nos dá força, que nos encaminha todos os dias e que nos faz, né, como diz a palavra, mais do que vencedores, mas em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe e tchauzinho. Até a próxima.